O holofote queimou contra minha pele enquanto eu tentava firmar minha respiração. Minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto eu ajustava o pedestal do microfone, o metal frio me aterrando na realidade, enquanto o resto do clube se dissolveu em um mar de sombras além do palco. Eu fechei meus olhos brevemente, inalando o cheiro familiar de bebidas derramadas, fumaça de cigarro e perfume barato que permeava o Blue Note. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas de volta ao nosso palco, Elisa James. Essa era minha deixa, meu nome artístico, não o meu verdadeiro. Helena Jimenez era a mãe solteira exausta que tinha corrido para a casa de seu trabalho diurno no escritório de seguros para liberar a babá adolescente que cobrava extra depois das 18 anos. Helena era a mulher que cantava canções de ninar para sua filha Maia, de 5 anos, antes de correr para trocar para um vestido que escondia as manchas de suco de maçã derramado daquela manhã. Elisa era a mulher que estava diante da multidão agora, alguém mais corajosa do que eu jamais me senti. Eu abri minha boca e deixei as primeiras notas fluírem. Suave e hesitante a princípio, depois crescendo. Minha voz era a única coisa que me restava que era verdadeiramente minha. O único presente que eu não tinha rendido quando Carlos nos deixou por sua higienista dental de 22 anos e uma nova vida no Arizona. O único tesouro que poderia, se eu tivesse sorte, prover renda extra suficiente para mudar Maia de nosso apartamento de um quarto para algo com aquecimento real que funcionasse no inverno. A multidão usual de quinta-feira estava esparsa. Um casal celebrando um aniversário, alguns frequentadores regulares no bar tomando seus uísques e alguns turistas que tinham vagado de seus hotéis do centro. Mas esta noite algo parecia diferente. Através da névoa de luz azul e fumaça de cigarro, eu notei isso imediatamente. A mesa da primeira fila, geralmente vazia nas noites de semana, estava ocupada. 3 homens em ternos escuros sentavam com postura rígida, seus rostos meio escondidos na sombra. Eles não falavam um com o outro, não balançavam com a música como os outros clientes. Eles assistiam. O do centro chamou minha atenção. Ombros largos e completamente imóvel, como uma estátua esculpida em mármore e sombra. Mesmo do palco, eu podia sentir algo perigoso em sua imobilidade. Uma energia contida que fez minha voz falhar por apenas um momento entre os versos. Eu forcei meu olhar para longe, focando em vez disso nos rostos familiares no bar, no casal que sorria e balançava. Mas meus olhos continuavam sendo atraídos de volta para ele, para a maneira como seus dedos tamborilavam levemente na mesa no ritmo. Ele não usava aliança, eu notei, apenas um relógio caro que pegava a luz quando ele se movia, e um anel de cinete que parecia pesado e velho. Quando eu terminei meu primeiro set, o aplauso foi educado, mas esparso. Eu agradeci a plateia com um sorriso ensaiado e desci do palco, minhas pernas trêmulas debaixo de mim. Marco, o gerente do clube, me interceptou antes que eu pudesse alcançar o pequeno camarim nos fundos. Bom set, Helena, ele disse, sua voz incomumente tensa. Ele continuou olhando por cima do meu ombro em direção à mesa da primeira fila. Obrigada. Quem são eles? Eu sussurrei, tentando parecer casual enquanto aceitava o copo de água que ele oferecia. Os olhos de Marco se moveram nervosamente. O do meio é Dante Russo. O nome não significava nada para mim. Eu levantei uma sobrancelha. Marco se inclinou mais perto, sua voz mal audível. Ele possui metade da orla. Mais do que isso. Ele é conectado, perigoso, e ele especificamente perguntou sobre você quando ele reservou a mesa. Um calafrio correu pela minha espinha. Perguntou sobre mim? Por que ele? Eu não sei e eu não quero saber. Marco me interrompeu. Apenas seja profissional. A gente dele deu gorjeta ao barman dos estudantes só por trazer bebidas. Eu assenti, engolindo em seco. Eu preciso ligar para casa, checar Maia. 5 minutos, então você volta.
O minúsculo camarim era pouco mais que um armário com um espelho e uma cadeira dobrável, mas era privado. Eu liguei para a senhora Patel, nossa vizinha idosa, que cuidava de Maia quando meus turnos noturnos iam até tarde. Ela está dormindo como um anjo. A senhora Patel me assegurou em sua voz suave. Não se preocupe, Beta. Leve seu tempo. Eu agradeci a ela e desliguei, encarando meu reflexo. Meu cabelo escuro estava se soltando de seu coque elegante, e a maquiagem que eu tinha aplicado apressadamente já estava mostrando a tensão das luzes quentes do palco. Eu parecia cansada. Eu estava cansada, até os ossos, exausta de trabalhar em 2 empregos, de ser mãe e pai, de fingir que não estava aterrorizada com as contas crescentes. Quando eu voltei ao palco, eu não pude deixar de notar que o homem misterioso, Dante, estava me observando com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar. Seus olhos, escuros e ilegíveis, seguiam cada movimento meu. Os 2 homens ao seu lado permaneceram inexpressivos, mas ele se inclinou ligeiramente para frente quando eu comecei a cantar novamente. Seu interesse inconfundível. Eu escolhi uma canção mais lenta, mais íntima para o meu segundo set. Algo sobre desgosto e resiliência, sobre ficar sozinha contra a tempestade. Enquanto eu cantava, eu senti uma conexão estranha se formando entre nós. Este estranho perigoso em mim, como se as letras fossem uma conversa que só nós poderíamos ouvir. Era inquietante e exhilarante tudo de uma vez. Depois do show, eu me troquei rapidamente, ansiosa para ir para casa para Maia. Eu saí pela porta dos fundos como eu sempre fazia, puxando meu casaco apertado contra o frio de outubro. O beco atrás do Blue Note era mal iluminado. Um fato que eu geralmente tentava não pensar durante minhas caminhadas para o ponto de ônibus. Eu estava pescando meu passe de ônibus da minha bolsa quando o elegante carro preto parou ao meu lado. Seu motor, um suave ronronar na noite. A janela desceu silenciosamente, revelando o motorista, um dos homens que tinha estado sentado na mesa da frente. Meu coração martelou contra minhas costelas. Senhorita James, sua voz era plana, profissional. O senhor russo gostaria de falar com você. Não era um pedido. A porta traseira se abriu, revelando o interior sombrio. Todo instinto gritou para eu correr, mas eu me lembrei das palavras de Marco. Perigoso conectado. Eu pensei em Maia, em nossas finanças precárias, em como facilmente minha escassa estabilidade poderia ser quebrada. Eu preciso ir para casa, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. Minha filha, não vai demorar. Veio uma nova voz, profunda e suave, como o uísque envelhecido. Da escuridão do carro emergiu o próprio homem, Dante Russo, agora parado na calçada a poucos metros de mim. De perto, ele era mais alto do que eu tinha percebido, suas feições afiadas e aristocráticas. Seu terno provavelmente custou mais de 6 meses do meu aluguel. Eu gostei da sua performance esta noite, ele disse, me estudando com aqueles olhos escuros que pareciam ver através de mim. Você tem um talento raro. Obrigada, eu respondi cautelosamente. Mas eu realmente preciso. Eu tenho uma proposta para você, senhorita James. Ou você prefere Helena Jimenez? O som do meu nome real em seus lábios enviou gelo pelas minhas veias. Como ele sabia? O que mais ele sabia sobre mim? Sobre Maia? Uma performance privada, ele continuou, em um evento que estou organizando neste fim de semana. A compensação seria substancial. A maneira como ele disse substancial deixou claro que ele sabia exatamente o quão desesperadamente eu precisava de dinheiro. Parte de mim estava ofendida com a suposição, mas outra parte, a parte que tinha estado encarando avisos de contas vencidas, já estava calculando o que substancial poderia significar. Um novo casaco de inverno para Maia, talvez até o aluguel do primeiro mês em um apartamento melhor. Eu não faço performances privadas, eu menti, apertando minha bolsa mais forte. O canto da boca dele se contraiu, quase um sorriso, mas não exatamente.
US$ 10.000 por uma noite. Eu quase engasguei. US$ 10.000 era mais do que eu ganhava em 3 meses combinados. Por que eu? Eu consegui perguntar, suspeita em guerra com esperança desesperada. Como eu disse, você tem um talento raro. Seus olhos nunca deixaram os meus. Meu motorista vai te buscar sábado às 7 horas. O endereço está aqui. Ele estendeu um pesado envelope cor creme. Contra meu melhor julgamento, eu peguei. Nossos dedos se roçaram e eu não pude deixar de notar como a mão dele era quente em contraste com o ar frio da noite. Enquanto eu pegava o envelope, meu pé prendeu em uma rachadura na calçada, me fazendo tropeçar para frente. A reação dele foi instantânea, mãos fortes me pegando antes que eu pudesse cair, me firmando com surpreendente gentileza. Por um breve momento, estávamos muito perto. Sua colônia cara me envolvendo. Notas de sândalo e algo mais escuro por baixo. As mãos dele demoraram em meus braços um momento a mais do que o necessário. Cuidado, ele murmurou, sua voz mais baixa agora. Algo mudou em sua expressão, um brilho de algo possessivo, quase faminto, antes que suas feições voltassem para sua máscara impassível. Eu dei um passo para trás apressadamente, o envelope apertado em meus dedos trêmulos. Eu não disse sim, mas você vai. Não era uma pergunta. Ele abriu a porta do carro novamente. Sábado às 7 horas, Helena. Use algo vermelho. Ele deslizou para a escuridão do carro, a porta se fechando com um baque suave e caro. Enquanto o carro se afastava, eu fiquei congelada na calçada, o envelope pesado em minha mão, me perguntando que tipo de barganha com o diabo eu estava considerando. E por que a ideia de vê-lo novamente enviava um arrepio tão confuso pelas minhas veias. O envelope ficou na minha bancada da cozinha por 2 dias, intocado, mas impossível de ignorar. Sua presença enchia nosso pequeno apartamento como outro ocupante, exigindo atenção toda vez que eu passava. Na noite de sexta-feira, enquanto eu colocava a Maia na cama, eu ainda não tinha decidido o que fazer. Mamãe, por que você parece tão preocupada? Maia perguntou, sua pequena mão alcançando para tocar minha bochecha. Seus olhos, tão parecidos com os do pai dela, me observavam com uma sabedoria além de sua idade. Apenas coisas de adulto, Mirra, eu disse, alisando seus cachos escuros para longe de sua testa. Nada para você se preocupar. É sobre dinheiro de novo? Ela franziu a testa, aquelas pequenas sobrancelhas se juntando. Eu ouvi a senhora Patel te dizer que poderíamos ficar com ela se precisássemos. Meu coração se apertou. Nenhuma criança deveria ter que se preocupar com tais coisas. Não vamos a lugar nenhum, eu prometi, beijando a testa dela. Agora, qual história hoje à noite? Princesa ou dragões? Dragões, ela declarou como sempre fazia. Aquele onde o dragão é realmente um amigo. Depois que ela adormeceu, eu sentei em nossa minúscula mesa da cozinha e finalmente abri o envelope. Dentro havia um endereço, uma mansão na parte mais rica da cidade, empoleirada nos penhascos com vista para o oceano junto com um cheque de $5.000 marcado depósito. Uma nota manuscrita o acompanhava em caligrafia angular elegante. O restante, após a conclusão, carro chegará às 7, doutor, $5.010 só por aparecer. Eu passei meus dedos sobre o cheque, sentindo a tinta em relevo, a marca d'água. Era real. Com isso, eu poderia colocar o aluguel em dia, pagar as contas médicas do ataque de asma de Maia no último inverno, talvez até começar uma pequena conta poupança para o futuro dela. O dia seguinte passou em um borrão de ansiedade e antecipação. Eu pedi um favor à senhora Patel, que concordou em ficar à noite com Maia. Eu disse a ela que eu tinha uma performance especial, uma chance de dinheiro extra. Não uma mentira completa, mas também não a verdade toda. Às 6h30 eu estava diante do espelho em meu quarto, mal me reconhecendo. Eu tinha usado parte do dinheiro do depósito para comprar um vestido. Carmesim profundo,
como ele tinha instruído, com um decote modesto, mas uma costa que caía perigosamente baixo. Ele abraçava minha figura de maneiras que minhas roupas usuais nunca faziam, me lembrando que por baixo da atarefada mãe solteira ainda havia uma mulher de 32, ainda alguém que poderia chamar a atenção. Meu cabelo caía em ondas soltas pelas minhas costas, e minha maquiagem era mais dramática do que qualquer coisa que eu usaria no Blue Note. Você parece uma princesa, mamãe. Maia engasgou quando eu saí. A senhora Patel me deu um olhar de quem sabia algo por cima de seus óculos de leitura, mas não disse nada. Apenas me empurrou para a porta com garantias de que tudo ficaria bem. Às 7h em ponto, um carro preto idêntico ao do beco parou em frente ao nosso prédio de apartamentos. O motorista, um homem diferente desta vez, mais jovem, mas com os mesmos olhos vigilantes, abriu a porta sem uma palavra. A viagem nos levou para longe da grade familiar do centro através de bairros que se tornaram progressivamente mais exclusivos até estarmos subindo uma estrada particular ladeada por ciprestes. A mansão, quando finalmente apareceu, era de tirar o fôlego. Moderna e angular, paredes de vidro com vista para o Pacífico, jardins iluminados em cascata pela encosta. 2 homens de terno escuro estavam na entrada. Eles assentiram para o motorista quando paramos, então abriram minha porta. Nenhum dos 2 falou comigo diretamente, mas eu senti seus olhos catalogando tudo. Meu vestido, minhas mãos nervosas, o fecho desgastado na minha bolsa de noite. Dentro da casa era uma catedral de vidro e pedra. Um membro da equipe apareceu, uma mulher com um corte bob elegante e um rosto inexpressivo que me conduziu pela grandeza minimalista do salão principal. O senhor Russo a verá em breve, ela disse, gesticulando para uma área de estar. Gostaria de uma bebida? Apenas água. Obrigada, eu respondi, empoleirando-me na beirada de um sofá de couro branco que provavelmente custava mais que meu carro. De algum lugar mais profundo na casa, eu podia ouvir o murmúrio baixo de vozes, o ocasional tilintar de copos. Eu tinha esperado uma festa, um tipo de reunião onde eu iria me apresentar. Em vez disso, a casa parecia estranhamente silenciosa para um evento. Minutos passaram e, com cada um, meu desconforto crescia. O que exatamente eu tinha concordado? O dinheiro, de repente, parecia menos uma oportunidade e mais uma armadilha. Assim que eu estava contemplando ir embora, passos se aproximaram. Medidos, sem pressa, Dante Russo apareceu na porta e minha respiração parou apesar de mim mesma. Ele usava um terno preto, ainda mais requintado do que o do clube, feito sob medida para seus ombros largos e cintura esguia com uma precisão que falava de dinheiro antigo e poder mais antigo. Seu cabelo escuro estava penteado para trás da testa, enfatizando os ângulos nítidos de seu rosto. Mas foram seus olhos que me prenderam. Escuros, intensos, focados inteiramente em mim, como se nada mais existisse em seu mundo naquele momento. Helena, ele disse, meu nome como seda em sua boca. Você veio. Você não me deu muita escolha, eu respondi, levantando-me para encará-lo. Seu depósito foi muito persuasivo. Um sorriso passou por seus lábios, e você usava vermelho. Os olhos dele percorreram-me, não com malícia, mas apreciativos, como se admirasse uma pintura. Cai bem em você. Onde estão os outros convidados? Eu perguntei, olhando ao redor do quarto vazio. Você mencionou um evento. Um ligeiro exagero, ele admitiu se aproximando. O evento é jantar. Apenas nós 2. Sinos de alarme soaram em minha cabeça. Isso não foi o que eu concordei. Eu sou uma cantora, senhor Russo. Não. Por favor, ele interrompeu, sua expressão endurecendo por apenas um momento antes de voltar a um interesse educado. Eu estou ciente do que você é, Helena. O jantar é apenas jantar. A performance vem depois se você ainda estiver disposta. Eu hesitei, calculando riscos contra recompensas. Sua linguagem corporal não traía ameaça, mas poder irradiava dele como o calor de uma fornalha.
Ele estava acostumado a conseguir o que queria. Isso era óbvio, mas ele também estava mantendo uma distância cuidadosa. Mãos visíveis, postura não ameaçadora. Onde eu estaria cantando? Eu perguntei finalmente. Ele gesticulou em direção ao que eu assumi ser uma sala de jantar. Nós podemos discutir os detalhes durante o jantar. Você deve estar com fome. Como se fosse um sinal, meu estômago roncou traiçoeiramente. Eu não tinha comido desde a manhã, muito nervosa para conseguir mais do que café. A expressão de Dante suavizou-se em algo quase genuíno. Venha, ele disse, não exatamente uma ordem, mas também não exatamente um pedido. O chefe preparou algo especial. A sala de jantar era dominada por uma mesa que poderia ter sentado 20. Ainda assim, apenas 2 lugares estavam postos em uma extremidade. Janelas do chão ao teto revelavam o oceano abaixo, a luz da lua cintilando na água escura. Um homem de branco de chefe apareceu silenciosamente com o primeiro prato. Algo delicado envolvendo vieiras que eu não conseguia pronunciar, mas que derretia na minha boca. Fale-me sobre você, Helena, Dante disse enquanto comíamos, sua atenção inabalavelmente fixada em mim. Tenho certeza que você já sabe tudo o que vale a pena saber. Eu retruquei. Você sabia meu nome verdadeiro, afinal. Eu faço questão de saber as coisas. Ele reconheceu, girando vinho tinto em um copo de cristal. Mas fatos não são o mesmo que verdade. Eu sei que você tem 32, nascida em East Heights, pais ambos falecidos, mãe solteira de Maia, 5 anos. Você trabalha na Meridian Insurance de dia. Canta no Blue Note 3 noites por semana. Seu ex-marido saiu há 18 meses e não enviou um cheque de pensão alimentícia em 6. A recitação da minha vida exposta em sua voz rica me fez sentir exposta, vulnerável. Isso é para me impressionar ou me assustar? Nenhum dos dois. Ele pousou seu copo. É para economizar tempo. Eu conheço o esboço da sua história. Agora eu quero ouvir como é viver isso. A pergunta foi tão inesperada, tão estranhamente íntima, que eu me encontrei respondendo honestamente. Parece afogar em câmera lenta, como ser esticado tão fino que eu poderia rasgar. Parece amor e medo e exaustão, tudo misturado até que eu não consiga mais separá-los. Algo tremeluziu em seus olhos. Reconhecimento, talvez. Por um momento, nenhum de nós falou. Você não perguntou como eu sei essas coisas sobre você. Ele observou, quebrando o silêncio. Você me diria se eu fizesse? Talvez. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Eu tenho te observado por mais tempo do que você percebe, Helena. A admissão deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, provocou um estranho tremor em meu peito, uma mistura de medo e algo mais que eu não ousei nomear. Por quê? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Sua voz me atraiu primeiro, ele disse. Eu te ouvi cantar 6 meses atrás quando eu estava no Blue Note a negócios. Você performou My Funny Valentine naquela noite. Você se lembra? Eu balancei minha cabeça. 6 meses atrás era uma vida inteira em meu mundo de sobrevivência diária. Você cantou como se seu coração estivesse se partindo. Ele continuou, e eu queria saber quem o tinha partido. A intensidade do olhar dele me fez desviar o olhar. Essa é uma razão estranha para investigar alguém. Me disseram que meus interesses são incomuns. Havia uma pitada de humor seco em sua voz. Mas uma vez que eu comecei a observar, eu não conseguia parar. Você me fascina, Helena. Sua resiliência, seu fogo, a maneira como você construiu uma vida para si mesma e para sua filha contra probabilidades impossíveis. Minhas bochechas queimaram com as palavras dele. Você faz parecer nobre. É apenas sobrevivência. Sobrevivência é nobre, ele disse com surpreendente convicção. Mais nobre do que a maioria do que passa por sucesso em meu mundo. O jantar continuou prato após prato requintado, e com cada um eu senti minha guarda abaixando apesar de mim mesma. Dante era surpreendentemente fácil de conversar, inteligente, atencioso,
com flashes de calor inesperado sob seu exterior controlado. Ele falou de música com paixão genuína, de livros e arte com perspicácia atenciosa. Nenhuma vez ele mencionou qualquer negócio que o tinha feito rico o suficiente para possuir esta casa no penhasco, embora a sombra disso pairasse sobre nossa conversa como uma nuvem de tempestade no horizonte. Depois da sobremesa, uma delicada confeição de chocolate amargo que me fez fechar os olhos de prazer. Ele me conduziu pela casa até outro cômodo. Minha respiração parou quando entramos. Janelas do chão ao teto, com vista para o oceano, mas o que chamou minha atenção foi o grande piano no centro, preto e brilhante na luz suave. "É aqui que você vai se apresentar", ele disse, observando minha reação de perto. "Se você ainda estiver disposta." Eu me aproximei do piano, passando meus dedos levemente sobre a superfície polida. "É lindo, mas eu não toco. Eu só canto." "Eu toco", ele disse simplesmente. Eu me virei para ele surpresa. "Você?" Algo como diversão cruzou suas feições. "Isso te choca que alguém como eu possa ter cultivado habilidades além da intimidação?" "Sim", eu admiti, honestamente. Sua risada foi inesperada, profunda e genuína, transformando suas feições severas em algo quase juvenil por um momento fugaz. Honestidade refrescante. Ele se moveu para o banco do piano e sentou, suas grandes mãos pairando sobre as teclas. "O que vamos tocar, Helena?" Pela próxima hora, nós fizemos música juntos. Sua habilidade no piano era inegável. Não apenas tecnicamente proficiente, mas emocionalmente matizado de uma forma que eu não esperava de alguém tão controlado. Nós passamos de standards de jazz para torch songs, seus dedos encontrando o acompanhamento perfeito para minha voz, como se tivéssemos estado nos apresentando juntos por anos. Eu me perdi na música, na pura alegria de cantar com um acompanhador verdadeiramente talentoso, no raro prazer de ser ouvida, realmente ouvida, por alguém que entendia. Quando finalmente paramos, eu percebi que tinha lágrimas nos meus olhos. Dante estava me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Fome, sim, mas também algo como admiração. "Você é ainda mais extraordinária do que eu pensava", ele disse suavemente. Antes que eu pudesse responder, o momento foi quebrado pelo som de um telefone. A expressão de Dante se fechou imediatamente, enquanto ele tirava um elegante aparelho preto do bolso. Ele olhou para a tela, então de volta para mim. "Com licença", ele disse. "Eu preciso atender isso." Ele se afastou, falando em italiano rápido, baixo demais para eu ouvir. Seja lá o que fosse a ligação, ela o transformou diante dos meus olhos. O homem que tinha tocado piano com tanta sensibilidade endureceu-se em outra pessoa inteiramente. Sua postura rígida, sua voz cortante e fria. Quando ele encerrou a ligação, ele se virou para mim com olhos como obsidiana. "Eu peço desculpas, mas nossa noite deve ser interrompida", ele disse, todo traço de calor desaparecido. "Algo requer minha atenção imediata." Decepção me invadiu, surpreendentemente aguda. "Está tudo bem?" "Nada para você se preocupar." Seu tom era brusco. Profissional mais uma vez, ele enfiou a mão no paletó e retirou um envelope similar ao primeiro. "O restante do seu pagamento, conforme combinado." Eu peguei relutantemente, nossos dedos se roçando. O breve contato pareceu acionar algo nele. Seus olhos suavizaram momentaneamente antes de endurecerem novamente com resolução. "Meu motorista vai te levar para casa", ele disse, já se virando. "Obrigada pelo seu tempo, Helena." Assim, eu fui dispensada. Uma mulher apareceu, a mesma que tinha me cumprimentado e me guiado silenciosamente pela casa. Em minutos, eu estava no carro preto, acelerando para longe da mansão no penhasco, apertando um envelope com $5.000 e uma cabeça girando em confusão. O que tinha acabado de acontecer? Por uma breve hora mágica, eu tinha vislumbrado algo inesperado em Dante Russo.
Vulnerabilidade, paixão, conexão genuína. Então, com uma ligação, a máscara tinha batido de volta no lugar. Eu tentei dizer a mim mesma que era para o melhor. Seja lá o que Dante estava envolvido, seja lá o que o tinha tornado perigoso, como Marco tinha avisado, não era algo que eu precisava na minha vida. Eu tinha Maia para pensar, estabilidade para manter. No entanto, enquanto as luzes da cidade borravam fora da janela do carro, eu não conseguia afastar a sensação de que algo significativo tinha mudado em meu mundo. O motorista permaneceu em silêncio durante nossa jornada, mas eu senti os olhos dele em mim no espelho retrovisor. Quando chegamos ao meu prédio de apartamentos, ele falou pela primeira vez. O senhor Russo gostaria de saber se você chegou em casa em segurança. Ele disse enquanto abria minha porta. Posso informá-lo que você sim? A formalidade da pergunta, a implicação de que Dante estava esperando para ouvir sobre mim, enviou um arrepio inesperado pelo meu peito. Sim, eu respondi, tentando parecer indiferente. Obrigada pela carona. A senhora Patel estava cochilando no meu sofá quando eu entrei. Ela acordou assustada, os olhos arregalados ao me ver em meu vestido vermelho. Ah, então a noite foi um sucesso? Ela perguntou, um sorriso conhecedor enrugando os cantos de seus olhos. Foi interessante. Eu evitei, não pronta para explicar o que tinha acontecido quando eu mal entendia isso eu mesma. Como estava Maia? Um anjo como sempre. Ela está dormindo profundamente. A senhora Patel juntou suas coisas, então parou na porta. Helena, cuidado. Vestidos finos e carros chiques. Eles podem fazer uma mulher esquecer de si mesma. Depois que ela saiu, eu verifiquei Maia, observando seu pequeno peito subir e descer na luz fraca de sua luminária de noite. Seu rosto estava em paz no sono, inocente. Eu pensei sobre o envelope na minha bolsa, sobre o que isso significaria para nós. Não mais escolher entre calor e comida no inverno, talvez até um pequeno começo para a poupança da faculdade. Mas a que custo? Eu dormia agitadamente aquela noite, sonhos cheios de olhos escuros e música de piano. Quando a manhã chegou, eu guardei o dinheiro no fundo do meu armário, tentando guardar as memórias tão firmemente. Os próximos dias passaram com uma normalidade enganosa. Eu trabalhei no escritório de seguros, peguei Maia no jardim de infância, cozinhei o jantar, cantei no Blue Note, mas tudo parecia ligeiramente desajustado, como se o mundo tivesse mudado alguns graus e nada mais se encaixasse perfeitamente. Na quarta-feira à noite, eu cheguei ao clube para encontrar Marco, andando nervosamente perto do palco. Aí está você, ele exclamou quando me viu. Ele tem perguntado quando você chegaria. Meu coração gaguejou. Quem? Marco me deu um olhar que sugeria que eu estava sendo deliberadamente obtusa. Russo, ele está em sua cabine privada com alguns associados. Já está aqui há 1 hora. Com certeza, quando eu espreitei pela cortina, eu o vi sentado na cabine do canto. Geralmente reservado para VIPs, cercado pelos mesmos homens intimidantes internos escuros. Ele estava imaculado como sempre. Mas algo nele parecia diferente. Tenso, seus olhos escaneavam o clube constantemente, uma mão repousando na mesa, a outra escondida da vista. Ele disse alguma coisa? Eu perguntei, tentando manter minha voz firme. Apenas perguntou que horas você se apresentaria. Mas Helena? Marco baixou a voz. Houve algum problema aqui ontem à noite? 2 homens fazendo perguntas sobre você. Russos, eu acho. Eu deslizei pela minha espinha. Que tipo de perguntas? Quando você trabalha, onde você mora? A expressão de Marco era grave. Eu não disse nada a eles, mas eles não ficaram felizes com isso. Deixaram o cartão deles, disseram que voltariam. Eu me senti subitamente tonta. Por que alguém estaria perguntando sobre mim? Marco olhou para a mesa de Dante. Eu não sei, mas os homens de Russo estavam aqui 20 minutos depois que eles saíram, fazendo as mesmas perguntas, querendo saber quem tinha estado te procurando. Ele balançou a cabeça. Eu não sei no que você se envolveu, Helena, mas eu me desassociaria rápido.
Eu assenti com a cabeça e fui me preparar para o meu set. Enquanto eu cantava naquela noite, eu não pude deixar de notar a maneira como Dante me observava. Não com a apreciação da noite de sábado, mas com algo mais predatório, mais possessivo. Seus olhos nunca me deixaram, mesmo enquanto ele falava com os homens ao redor dele, mesmo enquanto ele atendia chamadas em um dos vários telefones dispostos diante dele na mesa. Depois do meu set final, eu me troquei rapidamente, planejando sair pelos fundos como de costume. Mas quando eu abri a porta do camarim, um dos homens de Dante estava esperando. O senhor Russo gostaria de uma palavra. Ele disse friamente. Meu coração batia forte. Eu preciso ir para casa para minha filha. É importante, o homem insistiu. Assunto de segurança. A frase me deu calafrios. Relutantemente, eu o segui até a cabine VIP. Os outros homens se levantaram enquanto nos aproximávamos, criando uma barreira entre nós e o resto do clube. Dante permaneceu sentado, seus olhos escuros e ilegíveis. Helena, ele cumprimentou, gesticulando para o assento em frente a ele. Por favor. Eu sentei hiperciente dos homens de guarda ao nosso redor. Marco disse que havia pessoas perguntando sobre mim. Sim. Sua mandíbula se apertou. Associados de alguém que deseja me enviar uma mensagem. Eles acreditam que te alvejar pode conseguir isso. Me alvejar? Eu não entendo. Eu mal te conheço. Algo brilhou em seus olhos. Irritação, talvez, ou frustração. Eles te viram sair da minha casa. Em certos círculos, isso é suficiente para estabelecer uma conexão. Uma conexão que coloca eu e minha filha em perigo, eu disse, raiva crescendo através do meu medo. Por causa de um jantar, por causa de quem eu sou. Ele corrigiu, sua voz baixa e intensa. Isso é minha culpa, e eu vou consertar. Mas até lá, você precisa de proteção. Eu ri incrédula. Proteção? Eu preciso ser deixada sozinha. Eu não posso ter isso, seja lá o que for isso na vida de Maia. A menção de minha filha, a expressão de Dante mudou sutilmente. A ameaça é real, Helena. Estes não são homens que fazem avisos ociosos. E o que exatamente você propõe? Eu exigi. Você e sua filha ficarão na minha casa. Eu tenho sistemas de segurança pessoal. Absolutamente não. Eu o interrompi. Não vamos morar com você. Não somos parte do seu mundo. Sua mão apertou em torno de seu copo. Você se tornou parte do meu mundo no momento em que eu te notei. A possessividade em seu tom deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou um calor traiçoeiro pelas minhas veias. Eu me levantei abruptamente. Nós vamos nos virar sozinhos. Obrigada pelo aviso. Enquanto eu me virava para sair, a mão dele disparou pegando meu pulso. Seu toque era gentil, mas inflexível. Helena, por favor, eu não quero te ver machucada. Nossos olhos se encontraram e por um momento eu vislumbrei algo por trás de sua fachada controlada. Preocupação genuína, talvez até medo. Foi o suficiente para me fazer hesitar. Deixe-me pelo menos ter alguém vigiando seu apartamento, ele disse, seu polegar roçando sobre meu ponto de pulso. Você nem saberá que eles estão lá, apenas até que eu resolva esta situação. Eu deveria ter dito não. Deveria ter me afastado, saído, mudado meu número de telefone, mudado de apartamento. Mas a memória de Maia dormindo pacificamente, inconsciente de qualquer perigo, me parou. Tudo bem, eu concedi. Alguém pode vigiar o prédio, mas é só isso. Alívio tremeluziu em seu rosto. Obrigado. Eu prometo que isso acabará em breve. Eu extraí meu pulso do aperto dele. Já acabou, senhor Russo. O que quer que você pensasse que poderia acontecer entre nós, não pode. Dor brilhou em seus olhos, rapidamente mascarada. Claro! Ele enfiou a mão no paletó, retirou um pequeno cartão. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, ligue para este número a qualquer hora, dia ou noite. Eu peguei o cartão sem olhar para ele, guardei-o na minha bolsa e saí sem outra palavra. Lá fora, o ar da noite era fresco contra minha pele corada.
Eu me apressei para o ponto de ônibus, a sensação de ser observada formigando entre minhas omoplatas. Os próximos dias passaram em intensa vigilância. Eu verifiquei as fechaduras 2 vezes, pulei com ruídos desconhecidos, escrutinei cada estranho que olhava para Maia. Eu notei o sedã preto estacionado em frente ao nosso prédio de apartamentos. Os mesmos homens em turnos rotativos. Os homens de Dante vigiando como prometido. Eu deveria ter me sentido mais segura. Em vez disso, a presença deles era um lembrete constante de ameaças invisíveis. Na sexta-feira à tarde, eu estava ajudando Maia com um projeto de arte da escola quando meu telefone tocou. Um número desconhecido. Helena Jimenez. A voz de um homem perguntou quando eu atendi. Não o timbre rico de Dante, mas algo mais frio, fortemente acentuado. Quem é este? Eu exigi, afastando-me de Maia. Um amigo do senhor Russo? A voz respondeu, diversão evidente. Ou talvez um admirador seu. Eu te vi cantar. Muito bonito. Pavor apertou meu estômago. O que você quer encontrar para discutir uma oportunidade de negócio? O senhor Russo não é o único homem que pode apreciar talento. Eu não estou interessada, eu disse firmemente, olhando para Maia, que estava alegremente colando lantejoulas no papel. Sua filha? Maia? Sim, ela estaria interessada na casa de bonecas que eu comprei para ela. Crianças amam presentes. Meu sangue gelou. Ele sabia o nome de Maia. Tinha comprado um presente para ela. A ameaça não poderia ter sido mais clara se ele a tivesse soletrado. Não chegue perto da minha filha. Eu sussurrei. Então venha perto de mim em vez disso. Ele respondeu suavemente. Esta noite, 8h, o Harborview Hotel, quarto 412. Venha sozinha ou eu visitarei a pequena Maia eu mesmo. A linha ficou muda. Eu fiquei congelada, telefone apertado em minha mão trêmula. Maia olhou para cima, seu sorriso sumindo enquanto via minha expressão. Mamãe, o que há de errado? Nada, Mirra. Eu forcei um sorriso. Apenas uma ligação de trabalho. Suas lantejoulas estão lindas. Minha mente disparou enquanto eu ajudava a Maia a terminar seu projeto. Eu não podia ir a esta reunião. Era obviamente uma armadilha, mas a ameaça à Maia era muito específica para ignorar. Eu olhei pela janela para o sedã preto. Os homens de Dante ainda estavam lá. Mas eu podia confiar neles? Eu podia confiar nele. O cartão que ele tinha me dado queimava na minha bolsa. A qualquer hora, dia ou noite, ele tinha dito com dedos trêmulos, eu o peguei. Branco liso com apenas um número de telefone gravado em preto. Assim que Maia estava ocupada com seu desenho animado favorito, eu entrei no banheiro e disquei. Ele atendeu no primeiro toque. Helena. Não uma pergunta. Ele sabia que seria eu. Alguém ligou, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Ele mencionou Maia pelo nome. Disse que comprou um presente para ela. Minha voz falhou. Ele quer que eu o encontre esta noite no Harborview Hotel. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu pensei que a ligação tinha caído. Então você e Maia estão seguras agora? Sim, estamos em casa. Seus homens ainda estão lá fora. Fiquem aí, trancem as portas, não atendam para ninguém. Sua voz era fria, controlada, mas eu podia ouvir a raiva borbulhando por baixo. Eu estou enviando alguém para levar vocês duas para minha casa. Empaquem apenas o que vocês precisam para alguns dias. Dante, eu não posso simplesmente Helena. A maneira como ele disse meu nome, parte comando, parte súplica, silenciou minha objeção. Eles ameaçaram sua filha. Isso não é uma negociação. Ele estava certo, e nós dois sabíamos. Ok, eu concedi. Quão cedo? 30 minutos, eu te encontrarei aqui. Depois que desligamos, eu me movi pelo apartamento em um torpor, empacotando o essencial para Maia e para mim mesma. Como minha vida tinha desviado tão dramaticamente de seu curso em apenas uma semana.
Como eu tinha passado de mãe solteira, lutadora, a aparente peão em algum jogo perigoso entre homens poderosos. Maia, sentindo minha atenção apesar dos meus esforços para escondê-la, ficou pegajosa e ansiosa. Onde estamos indo, mamãe? Uma pequena viagem? Eu expliquei mantendo minha voz leve. Para a casa de um amigo, como uma aventura. É o homem no carro preto? Ela perguntou, me surpreendendo. Eu o vejo observando nossas janelas. Crianças notaram tudo. Sim, mais ou menos. O nome dele é Dante. Ele tem uma casa grande perto do oceano. Os olhos dela se arregalaram, como um castelo. Quase. Eu sorri fracamente, com um piano lindo. 28 minutos depois, uma batida suave soou em nossa porta. Eu espiei pelo olho mágico para ver um dos homens de Dante, o mais jovem que tinha me levado para a casa da mansão. Senhora Jimenez, estou aqui para escoltar você e sua filha. Ele manteve a voz baixa, profissional. O carro está esperando lá embaixo. O senhor Russo me enviou para carregar suas malas. A viagem até a mansão de Dante foi tensa e silenciosa. Maia, inicialmente animada pela aventura, logo adormeceu contra meu lado, embalada pelo movimento suave do carro caro. Eu acariciei o cabelo dela, minha mente agitada com medo e incerteza. Dante próprio estava esperando quando chegamos, parado na porta aberta da mansão. A visão dele enviou emoções conflitantes através de mim, alívio por sua presença sólida, apreensão sobre o perigo que o cercava, e algo mais complicado que eu me recusei a examinar. Seus olhos imediatamente encontraram os meus, então se moveram para Maia, dormindo em meus braços enquanto o motorista a carregava do carro. Algo suavizou em sua expressão. Deixe-me pegá-la, ele ofereceu, se aproximando de nós. Eu hesitei, então assenti. Ele levantou Maia dos meus braços com surpreendente gentileza, aninhando seu pequeno corpo contra seu peito como se ela fosse feita de vidro. O contraste entre sua estrutura imponente e a pequena forma da minha filha fez meu coração apertar. Por aqui, ele disse suavemente, me conduzindo para dentro da casa. Eu preparei quartos para ambas. Ele carregou Maia pela vasta casa silenciosa, até um quarto que parecia algo de um conto de fadas. Uma cama de dossel com cortinas brancas transparentes, paredes pintadas de um azul suave, prateleiras cheias de livros e brinquedos infantis. Este era o quarto da minha sobrinha quando ela visitava. Dante explicou enquanto deitava Maia na cama. Ela está na faculdade agora, mas eu o mantenho pronto. A ternura com que ele ajeitou o cobertor ao redor da minha filha dormindo me pegou de surpresa. Este não era o homem frio e perigoso do Blue Note, nem mesmo o músico apaixonado do nosso jantar. Esta era ainda outra faceta de Dante Russo, uma para a qual eu não estava preparada. Seu quarto conecta por ali, ele disse, indicando uma porta na parede oposta. Você deveria descansar. Nós falaremos de manhã. Não, eu disse firmemente. Nós falaremos agora. Eu preciso saber o que está acontecendo. Quem são essas pessoas? Por que eles estão ameaçando minha filha? Ele me estudou por um momento, então assentiu. Muito bem. Siga-me. Depois de verificar mais uma vez se Maia estava dormindo profundamente, eu segui Dante até o que parecia ser seu escritório, um espaço masculino de madeira escura e paredes de couro forradas com livros. Ele serviu 2 copos de líquido âmbar, entregou um para mim, então sentou pesadamente em uma cadeira de couro. O homem que te ligou é Alexei Vulov, ele disse sem preâmbulo. Ele trabalha para a máfia russa Bratva. Nós tivemos disputas territoriais e eu sou o quê? Dano colateral. Eu dei um grande gole no uísque dando as boas-vindas à queimação. Sua alavanca, ele corrigiu sombriamente. Eles têm me observado. Eles nos viram juntos e assumiram que você era importante para mim. A implicação pairava no ar entre nós. Eu sou, eu perguntei ousadamente, encontrando seu olhar. Importante para você? Algo perigoso tremeluziu em seus olhos. Mais do que é sábio.
Ele admitiu para qualquer um de nós. A honestidade de sua resposta me desarmou. Eu não entendo por quê. Nós mal nos conhecemos, não é? Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Eu te observei por meses, Helena. Eu sei como você toma seu café naquela loja perto do seu escritório. Preto, 2 açúcares. Eu sei que você canta canções de ninar em espanhol quando você pensa que ninguém pode ouvir. Eu sei que você usa aquela pulseira de prata todos os dias porque Maia a fez para o Dia das Mães. Minha mão foi instintivamente para a pulseira de contas desiguais no meu pulso. Isso não é me conhecer. Isso é vigilância. Talvez, ele concedeu. Mas eu também sei o som do seu riso genuíno, raro como é. Eu sei a maneira como seus olhos mudam quando você canta do seu coração em vez de apenas sua voz. Eu sei sua coragem, seu amor feroz por sua filha. Ele fez uma pausa. Eu sinto como se eu te conhecesse em outra vida, Helena. A intensidade do olhar dele, a crueza em sua voz me fizeram desviar o olhar. Isso é insano. Sim, ele concordou simplesmente, mas isso não o torna menos verdadeiro. Eu esvaziei meu copo precisando da coragem líquida. Então, o que acontece agora com esses russos? A expressão de Dante endureceu. Eu resolvo isso permanentemente. A maneira como ele disse permanentemente me deu um calafrio. O que isso significa exatamente? Significa que você não precisa se preocupar com isso. Ele se levantou e se moveu para reabastecer meu copo. Você e Maia ficarão aqui onde é seguro até que termine. E por quanto tempo isso será? Alguns dias, uma semana no máximo. Ele hesitou. Eu tomei a liberdade de ligar para o seu escritório. Eles acreditam que você teve uma emergência familiar e estará ausente toda a próxima semana. Marco no Blue Note também foi informado. Raiva explodiu com sua presunção. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Ele me cortou. Voz subitamente dura. No momento em que eles ameaçaram sua filha, isso se tornou minha responsabilidade. Por quê? Eu desafiei, levantando-me para encará-lo. Porque você decidiu me observar. Porque você tocou piano comigo uma vez. O que te dá o direito de assumir minha vida? Ele se moveu mais perto, a fachada controlada escorregando. Porque eu não consigo suportar a ideia de algo acontecer com você. Ele disse, sua voz rouca de emoção. Porque desde o momento em que eu te ouvi cantar, algo dentro de mim que eu pensei que estava morto, voltou à vida. A confissão crua pairava entre nós. Eu estava agudamente ciente de quão perto estávamos. Do calor irradiando de seu corpo, de meu próprio pulso traiçoeiro acelerando. Eu deveria te odiar por isso, eu sussurrei, por nos arrastar para o perigo. Você deveria, ele concordou, alcançando para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto. Seus dedos demoraram contra minha bochecha. Mas você odeia? Eu não conseguia responder, não conseguia mentir, não conseguia admitir a verdade. Que apesar de tudo, apesar do perigo e da interrupção, eu me sentia mais viva na presença dele do que eu tinha em anos. Um barulho da porta quebrou o momento. Um dos homens de Dante estava lá, expressão sombria. Senhor, nós temos informações sobre a localização de Volkov. A mão de Dante caiu do meu rosto. Sua expressão imediatamente mudou de volta para uma autoridade fria. Estarei aí. Ele se virou para mim. Descanse um pouco, Helena. Minha casa é segura. Você está segura aqui. E quanto a você? A pergunta escapou antes que eu pudesse pará-la. Algo como surpresa tremeluziu em suas feições, seguido por um pequeno sorriso genuíno. Preocupada comigo, Helena. Eu deveria estar? Seu sorriso sumiu. Não, é isso que eu faço. Depois que ele saiu, eu voltei para o quarto adjacente ao de Maia. Apesar da minha exaustão, o sono me iludiu. Eu deitei acordada, ouvindo os sons desconhecidos da casa enorme, a respiração suave de Maia através da porta de conexão, ao murmúrio ocasional de vozes ou passos em corredores distantes. Algum tempo depois da meia-noite, eu ouvi a porta do quarto de Maia abrir.
Instantaneamente alerta, eu escorreguei da cama e me movi silenciosamente para a porta de conexão, pronta para defender minha filha contra qualquer ameaça. Mas era Dante quem estava na luz fraca, observando minha filha dormindo. Sua postura era rígida, mãos entrelaçadas atrás das costas, rosto fixo em uma expressão de tamanha protetividade feroz que me tirou o fôlego. Ele deve ter sentido minha presença. Sem se virar, ele falou suavemente. Eu tive uma irmã uma vez, mais jovem como Maia. A simples declaração entregue naquela voz tranquila me disse tudo o que eu precisava saber. Tinha uma irmã, passado, a perda que o assombrava, que talvez explicasse sua obsessão em nos proteger. O que aconteceu com ela? Eu perguntei gentilmente. Ela se tornou dano colateral, ele disse, ecoando minhas palavras anteriores, em uma guerra da qual ela não fazia parte, assim como Maia poderia ser se eu não for cuidadosa. Ele se virou para mim, então, e na luz fraca, eu vi uma vulnerabilidade da qual eu não o tinha pensado capaz. Eu não vou deixar isso acontecer de novo, Helena. Não importa o que me custe. Naquele momento, de pé na escuridão suave do quarto emprestado de minha filha, Dante Russo deixou de ser um perigoso chefe da máfia e tornou-se simplesmente um homem, um carregando feridas que espelhavam as minhas próprias. A perda nos moldou ambos, esculpiu vazios que tínhamos aprendido a viver em torno, mas nunca verdadeiramente preenchido. Qual era o nome dela? Eu perguntei suavemente. Sofia, ele respondeu, sua voz mal audível. Ela tinha 16. Eu me movi mais perto, atraída pelo luto cru em sua voz. Eu sinto muito. Ele balançou a cabeça ligeiramente, como se para dissipar a memória. Seus olhos voltaram para Maia, pacífica em seu sono. Ela se parece com você. Todo mundo diz que ela se parece com o pai dela. Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. Carlos foi um tolo em deixar vocês duas. A menção do nome do meu ex-marido me lembrou o quão minuciosamente Dante tinha investigado minha vida. Eu deveria ter me sentido violada, mas de alguma forma, na quietude íntima do momento, parecia que ele tinha simplesmente estado tentando me entender. Era para o melhor, eu admiti. Ele nunca foi feito para paternidade ou fidelidade. Os olhos de Dante encontraram os meus na penumbra. Perda dele, ele disse simplesmente. Nós ficamos em silêncio, observando Maia dormir, o espaço entre nós carregado de possibilidades não ditas. Finalmente Dante deu um passo para trás. Você deveria descansar, ele disse, sua voz retornando à sua cadência controlada usual. Amanhã será complicado. Você vai atrás dele, Vulov. Sua expressão endureceu. Sim. Você vai matá-lo? Eu perguntei diretamente, precisando saber exatamente que tipo de homem eu estava lidando. Ele me estudou por um longo momento, como se decidindo quanta verdade eu poderia suportar, se necessário. Eu assenti lentamente, não confiando em mim mesma para falar. Parte de mim estava horrorizada pela maneira casual como ele contemplava a violência. Mas outra parte, uma parte protetora primal, entendeu? Se alguém ameaçasse Maia, eu não seria capaz do mesmo. Boa noite, Helena. Ele disse suavemente, já se virando para sair. Dante. O nome dele soou íntimo em meus lábios. Ele fez uma pausa, olhando de volta para mim. Tenha cuidado. Algo como ternura tremeluziu em seus olhos antes que ele assentisse uma vez e desaparecesse no corredor. Eu voltei para minha cama, mas permaneci acordada por horas. Meus pensamentos, uma mistura turbulenta de medo, confusão e o mais perturbador de tudo, uma crescente atração por um homem que representava tudo o que eu tinha passado minha vida evitando. Amanhã veio com a luz dourada do sol escorrendo pelas janelas do chão ao teto e os guinchos encantados de minha filha, descobrindo a sala de jogos adjacente ao seu quarto. Eu a encontrei cercada por brinquedos mais elaborados do que qualquer coisa que ela já teve, sendo entretida por uma mulher de rosto gentil que se apresentou como Sra. Chen, a governanta.
O senhor Russo disse para te dizer que ele tinha negócios na cidade. A senhora Chen me informou enquanto nos servia o café da manhã no terraço com vista para o oceano. Ele espera retornar à noite. Eu assenti, tentando ignorar o nó de ansiedade no meu estômago. Negócios na cidade com Vulov, sem dúvida. O dia passou em um estranho limbo. Maia estava encantada pela mansão, especialmente quando ela descobriu a sala do piano. Ela me implorou para cantar, enquanto ela pressionava teclas aleatórias, criando acompanhamento caótico que enchia o enorme espaço com som e momentaneamente dissipava minhas preocupações. Homens de segurança patrulhavam os terrenos discretamente. A senhora Chen nos mantinha confortáveis, antecipando necessidades que não sabíamos que tínhamos. Pela tarde, Maia estava tirando uma soneca, exausta da exploração, e eu me encontrei vagando pelos corredores da casa de Dante, tentando montar o quebra-cabeça de quem ele realmente era. Seu escritório revelava pouco além de um gosto impecável em literatura. A arte em suas paredes era original e cara, mas selecionada com apreciação genuína em vez de apenas por status. Nada parecia ostentoso. Em vez disso, a casa refletia a confiança tranquila e elegância do velho mundo. Em um pequeno quarto fora do corredor principal, eu descobri o que deve ter sido um santuário para Sofia. Fotografias de uma linda garota de cabelos escuros em várias idades, troféus de equitação, uma carta de aceitação emoldurada para uma prestigiada academia de artes datada de 15 anos antes. A foto final a mostrava rindo ao lado de um Dante mais jovem, seu rosto desprotegido, uma luz com orgulho fraternal. O som de passos se aproximando me fez virar. Um dos homens de Dante, aquele que nos tinha levado aqui, estava na porta. Senhora Jiménez, ele disse, sua expressão grave. Você tem uma ligação. É urgente. Meu coração gelou. É Dante? Aconteceu alguma coisa? Não, senhora. É outra pessoa. O senhor Russo nos instruiu a monitorar todas as chamadas para a casa. Esta veio pela linha segura. Ele me levou ao escritório e me entregou um telefone. Com dedos trêmulos eu atendi. Olá, Helena. A voz acentuada de ontem. Vulov. Que casa adorável o senhor Russo tem. Sim, pena que ele não está lá para protegê-la, mas ele inundou minhas veias. O que você quer? Eu te disse uma reunião. Seu amigo Russo está sendo pouco cooperativo. Talvez você seja mais razoável. Estou ouvindo, eu disse, tentando manter minha voz firme enquanto gesticulava freneticamente para o homem de Dante, que já estava digitando rapidamente em seu telefone. Simples. Você vem até mim sozinha e sua filha permanece segura. 1 hora. O endereço será enviado para seu telefone. Ele pausou. Não tente contatar Russo. Se eu vir os homens dele, se eu sequer suspeitar de uma armadilha... Bem, crianças são tão frágeis, não são? A linha ficou muda. Segundos depois, meu telefone pessoal vibrou com uma mensagem de texto contendo um endereço no distrito de armazéns. Ele está blefando. O homem de Dante disse imediatamente. A casa é segura. Ele não consegue chegar a Maia. Você tem certeza? Eu exigi, pânico subindo na minha garganta. Ele encontrou meu número pessoal. Ele sabia sobre Maia antes. Você pode garantir que ele não tem alguém dentro já? A hesitação do homem foi toda a resposta que eu precisava. Ligue para Dante, eu insisti. Estou tentando. Ele sumiu. Segurança operacional. Nós temos protocolos para isso. Ele já estava falando italiano rápido em outro telefone. Nós vamos conseguir uma equipe para o endereço. Proteger o perímetro em 1 hora. Eu balancei minha cabeça. Vocês os verão chegando. Maia estará em risco. Senhora Jiménez, você não pode estar seriamente considerando ir lá. É uma armadilha. Claro que é uma armadilha. Eu concordei, uma estranha calma se instalando sobre mim. Mas eu preciso ganhar tempo até que você possa alcançar Dante. O senhor Russo foi explícito. Você e sua filha não saiam desta casa sob nenhuma circunstância.
Eu o olhei diretamente nos olhos. Então ele deveria ter ficado aqui para impor essa ordem. Antes que ele pudesse reagir, eu estava me movendo, pegando minha bolsa, indo em direção à garagem que eu tinha notado durante nosso tour. Atrás de mim, eu podia ouvir a equipe de segurança se mobilizando, mas eu tinha a vantagem da surpresa. A garagem era o sonho de um colecionador de carros. Uma dúzia de veículos variando de SUVs práticos a carros esportivos exóticos. Chaves penduradas em um painel organizado perto da porta. Eu peguei o primeiro conjunto que vi, acionando as luzes em um elegante Audi preto. Eu estava saindo da garagem quando dois homens de segurança apareceram, gritando para eu parar. No espelho retrovisor, eu podia ver mais homens correndo da casa. Eu acelerei pela longa entrada, coração batendo, mãos tremendo no volante. O que eu estava fazendo? A pergunta ecoou em minha mente enquanto eu acelerava em direção à cidade, entrando em uma armadilha montada pela máfia russa, arriscando minha vida quando minha filha precisava de mim. Mas a alternativa, esperar impotentemente, esperando que a segurança de Dante fosse tão boa quanto ele afirmava, jogando com a segurança de Maia, era impensável, pelo menos desta forma. Eu controlava alguma parte da equação. Eu poderia ganhar tempo, manter Volkov focado em mim em vez de Maia, até que Dante pudesse ser contatado. Não era muito de um plano, mas era tudo o que eu tinha. O distrito de armazéns estava deserto quando eu cheguei. Sombras do início da noite se estendendo sobre concreto esfarelando. O endereço levava a uma fábrica de processamento de peixe abandonada, suas janelas quebradas, suas portas de metal enferrujadas e fechadas, exceto por uma que estava ligeiramente entreaberta. Eu estacionei o Audi e sentei por um momento, reunindo minha coragem. Então, deixando meu telefone e bolsa para trás, se eles estivessem me rastreando, eles já sabiam que eu estava aqui. Eu me aproximei da porta. O interior era cavernoso, o ar pesado com o cheiro persistente de peixe e sal. Meus passos ecoaram no chão de concreto enquanto eu me aventurava mais fundo. Olá, eu chamei, minha voz pequena no vasto espaço. Helena Jimenez. A voz veio de cima. Eu olhei para cima para ver Alexei Vulov encostado em um corrimão em uma passarela de metal. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez da minha idade, com olhos azuis pálidos e um sorriso que nunca os alcançava. Corajoso você vir sozinho. Você ameaçou minha filha. Eu respondi simplesmente. Ele desceu uma escada enferrujada. Dois homens com armas ladeando-o. Uma motivação necessária. Negócios, não pessoal. O que você quer de mim? Ele chegou ao pé da escada e se aproximou, me estudando com um interesse clínico. Informação, principalmente as operações de russo, horários de envio, protocolos de segurança. Ele me circulou lentamente e talvez uma mensagem, algo para lembrá-lo de suas vulnerabilidades. O medo arranhou minha garganta, mas eu me forcei a permanecer imóvel, a encontrar seu olhar de forma equilibrada. Eu não posso te dizer o que eu não sei, ele riu suavemente. Todo mundo diz isso. Eventualmente, eles lembram coisas que não sabiam que sabiam. Ele assentiu para um de seus homens que produziu um telefone e começou a gravar. Primeiro, uma mensagem para Dante. Sim, algo para motivar sua cooperação. Eu não tinha ilusões sobre que tipo de mensagem ele pretendia. Imagens de programas e filmes de crime piscaram em minha mente. Espancamentos, tortura, mutilação. Eu engoli em seco, tentando desesperadamente pensar em uma maneira de atrasar. Ele não vai negociar, eu disse, nem mesmo por mim. Volkov levantou uma sobrancelha. Não, ele parece bastante apegado, te trazendo para sua casa, designando segurança. Essas não são as ações de um homem indiferente. Você não entende nosso relacionamento, eu insisti. Eu sou apenas uma cantora que ele contratou para um evento. Uma cantora que ele protege como uma joia preciosa. Volkov balançou a cabeça.
Eu acho que não. Dante Russo não revela suas fraquezas tão facilmente. Ainda assim por você. Ele se aproximou, sua colônia adocicada no ar parado. Por você, ele tem sido descuidado. Um som de algum lugar no edifício fez os 3 homens virarem bruscamente. Volkov latiu uma ordem em russo, e um de seus homens se moveu para investigar. Seu detalhe de segurança, talvez? Volkov me perguntou, sua voz endurecendo. Eu te avisei para vir sozinha. Eu fiz? Eu insisti. Eu os despistei na casa de Dante. Ele estudou meu rosto. Então pareceu acreditar em mim. Então devemos nos mover rapidamente antes que eles nos encontrem. Ele estendeu a mão para meu braço, mas antes que pudesse me tocar, um único tiro ecoou pelo prédio. O guarda-costas de Volkov caiu no chão, sangue florescendo em seu peito. Tudo aconteceu de uma vez. O segundo guarda empurrou Vulov para trás de um pilar de concreto enquanto levantava sua arma. Mais tiros soaram de algum lugar nas sombras. Eu caí no chão, rastejando desesperadamente em direção a uma pilha de barris enferrujados para me cobrir. Através do caos, eu ouvi a voz de Dante, fria, mortal, calma. Vulov, a mulher sai daqui ilesa. Ou você não sai de forma alguma. Alívio e terror guerreavam dentro de mim. Dante estava aqui, mas agora estávamos pegos no meio de um tiroteio entre 2 facções da máfia. Russo! Vulov gritou de volta. Sempre tão dramático. Nós podemos discutir isso como empresários. Não há nada para discutir. A voz de Dante estava mais perto agora. Você ameaçou o que é meu. Isso exige uma resposta. Mais tiros irromperam. Eu me encolhi em uma bola apertada atrás dos barris, mãos sobre meus ouvidos, coração ameaçando explodir do meu peito. O tiroteio pareceu durar para sempre, mas provavelmente durou apenas minutos. Então, silêncio repentino. Helena. A voz de Dante urgente com preocupação. Helena, onde você está? Aqui, eu chamei fracamente, emergindo de trás dos barris. Ele apareceu das sombras, arma ainda na mão. Olhos selvagens de medo que se transformaram em alívio quando ele me viu. Em 3 longas passadas, ele me alcançou, sua mão livre acariciando meu rosto. Você está machucada? Ele exigiu, olhos me escaneando por ferimentos. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar, tremendo com choque atrasado. Sua expressão escureceu de fúria. O que você estava pensando? Vindo aqui sozinha, ele poderia ter te matado. Ele ameaçou Maia, eu sussurrei. Disse que tinha alguém vigiando a casa. Eu não podia arriscar. Compreensão suavizou sua raiva. Ele me puxou contra ele, seu coração batendo forte debaixo da minha bochecha. Maia está segura. Eu nunca teria partido se ela não estivesse. Nós interceptamos a ligação de Volkov para você. Foi tudo um blefe para te atrair. Lágrimas de alívio e exaustão encheram meus olhos. Eu sinto muito. Só eu entrei em pânico. Ele inclinou meu rosto para o dele. Você estava protegendo sua filha. Nunca peça desculpas por isso. Um gemido do outro lado do quarto nos interrompeu. Volkov estava vivo, caído contra um pilar, sangue escorrendo de uma ferida em seu ombro. A expressão de Dante endureceu enquanto ele se virava para o russo. Fique aqui, ele me instruiu, movendo-se em direção ao seu inimigo. Eu observei enquanto Dante se agachava ao lado de Vulov, falando em tons baixos que eu não conseguia ouvir. Seja lá o que ele disse fez o rosto já pálido do russo ficar branco de medo. Depois de um momento, Vulov assentiu fracamente. Dante se endireitou e voltou para mim, deslizando sua arma em um coldre de ombro. Acabou, ele disse simplesmente. Os homens dele o levarão de volta para seu próprio território. Ele não nos incomodará novamente. Você está deixando ele viver? Eu perguntei surpresa. Homens mortos não podem espalhar avisos, Dante respondeu friamente. Seu fracasso aqui danificará sua reputação mais efetivamente do que sua morte. Ele me guiou para fora do armazém,
seu braço protetoramente em volta dos meus ombros. Lá fora, o crepúsculo tinha aprofundado em noite. Vários SUVs pretos estavam parados por perto, homens de terno escuro em atenção. Um se aproximou de nós, entregando um telefone a Dante. Senhor, nós garantimos o perímetro. A polícia foi desviada. Dante assentiu. Cuide da cena. Protocolo padrão. Ele se virou para mim. Vamos te levar para casa. Casa! A palavra pairava entre nós, subitamente complicada. Ele quis dizer meu apartamento. A mansão dele? Nenhum dos dois parecia mais certo. A viagem de volta para a casa no penhasco passou em um silêncio exausto. Eu me inclinei contra a janela fria, observando as luzes da cidade passarem borradas, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ao meu lado, Dante estava igualmente quieto, embora eu pudesse sentir a tensão irradiando dele. Quando chegamos, eu fiz a pergunta que estava queimando em minha mente. O que acontece agora? Ele olhou para mim, realmente olhou para mim, seus olhos escuros desprotegidos por uma vez. Isso depende de você, Helena. A senhora Chen nos encontrou na porta, me assegurando que Maia tinha jantado e estava brincando feliz em seu quarto. Eu a senti agradecida e segui Dante até seu escritório, onde ele nos serviu copos generosos de uísque. Volkov não virá atrás de nós novamente, ele disse, me entregando um copo. Mas poderia haver outros. Meu mundo é complicado. Eu dei um longo gole dando as boas-vindas à queimação e perigoso. Sim, ele não tentou negar. É por isso que você precisa decidir o que acontece a seguir. Você e Maia podem voltar para seu apartamento amanhã. Eu garantirei que você tenha segurança. Discreta. Você nem vai notá-los. Você pode retomar sua vida normal. Ou eu instiguei, sentindo que havia uma alternativa. Ele hesitou, então pousou seu copo e se moveu para mais perto de mim. Ou você poderia ficar aqui comigo. A franqueza da oferta me tirou o fôlego. Dante, eu sei que é repentino, ele continuou. Eu sei que não faz sentido, mas desde o momento em que eu te ouvi cantar, Helena, eu tenho sido incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Quando estou com você, eu me sinto. Ele procurou a palavra certa. Inteira. Você nem me conhece, eu sussurrei. Eu sei o suficiente, ele retrucou, pegando minha mão na dele. Eu sei que você é feroz e leal e corajosa além da razão. Eu sei que você ama sua filha com tudo o que você tem. Eu sei que sua voz alcança lugares dentro de mim que eu pensei que estavam mortos. Suas palavras ressoaram em lugares que eu tinha mantido trancados desde que Carlos partiu. Lugares que ansiavam por conexão, por paixão, por algo mais do que mera sobrevivência. E quanto ao seu mundo, eu perguntei. O perigo, a violência. Eu não posso expor Maia a isso. Eu protegeria vocês duas com minha vida, ele prometeu. E ele hesitou novamente. Eu poderia recuar. Apenas negócios legítimos, não mais situações complicadas. A oferta me atordoou. Você faria isso? Mudar sua vida inteira? Pelas razões certas, ele disse simplesmente. Pelas pessoas certas. Eu olhei para seus olhos, procurando por engano, por manipulação, pelo charme calculado de um homem acostumado a conseguir o que queria. Em vez disso, eu encontrei honestidade crua, vulnerabilidade e algo que parecia notavelmente amor. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Isso é esmagador. Ele assentiu, dando um passo para trás ligeiramente. Claro, leve todo o tempo que você precisar. Ele hesitou, então acrescentou suavemente. Apenas não desapareça de mim, Helena. O que quer que você decida, deixe-me ouvir de você diretamente. Eu assenti, subitamente exausta além das palavras. Eu deveria verificar Maia. Ele me levou ao quarto dela, onde a encontramos construindo um castelo elaborado de blocos, o rosto dela se iluminando quando ela nos viu. Mamãe, Sr. Dante, olhe o que eu fiz. Eu observei enquanto Dante se agachava ao lado dela, examinando sua criação com interesse genuíno.
fazendo perguntas que a faziam rir de prazer. A visão deles juntos, minha criança, raio de sol e este homem perigoso e complexo, criou um emaranhado confuso de emoções em meu peito. Mais tarde, depois que Maia adormeceu, eu estava na varanda fora do meu quarto, observando a luz da lua dançar pelas ondas abaixo. Os eventos da semana passada passaram pela minha mente como cenas da vida de outra pessoa. Como eu tinha passado de mãe solteira lutadora a objeto de afeto de um chefe da máfia. Como eu tinha acabado aqui, contemplando um futuro que eu nunca poderia ter imaginado. Uma batida suave na porta me tirou dos meus pensamentos. Dante estava na porta, sua presença imponente e usual suavizada pela hora tardia. "Posso?" ele perguntou, gesticulando para a varanda. Eu assenti e ele se juntou a mim no corrimão, seu ombro quase tocando o meu enquanto olhávamos para o oceano prateado. "Quando eu era um menino", ele disse depois de um tempo, "meu pai me disse que poder era tudo. Que medo era respeito e respeito era controle." Ele se virou para me encarar. Levei 38 anos para perceber que ele estava errado. Eu estudei o perfil dele, forte e orgulhoso à luz da lua. "O que mudou sua mente?" "Você fez", ele disse simplesmente. "Eu te observei com nada, sem poder ou dinheiro ou conexões, lutar todos os dias por sua filha, por sua dignidade, por seus sonhos. E eu percebi que a pessoa mais forte que eu já tinha conhecido era uma mulher cantando em um clube de segunda categoria por gorjetas. A honestidade crua em sua voz me moveu mais do que qualquer declaração de amor poderia ter. Eu estendi a mão para a dele, entrelaçando meus dedos com os dele. "Eu estou com medo", eu admiti. "Não de você, mas disso, de querer algo que eu não deveria. De arriscar a estabilidade de Maia em um sentimento." "Que sentimento?" ele perguntou suavemente. Eu encontrei seu olhar diretamente. "Que quando estou com você, eu sou mais eu mesma do que jamais fui. Que apesar de tudo, todo o perigo e loucura e impossibilidade, algo sobre isso parece certo." Ele se aproximou, uma mão subindo para segurar minha bochecha. "Helena", ele sussurrou, meu nome uma oração em seus lábios. Quando ele me beijou, pareceu voltar para casa, um lar que eu não sabia que estava procurando. Seus lábios eram gentis a princípio, questionadores, depois mais insistentes enquanto eu respondia. Seus braços me cercaram, me puxando contra o calor sólido de seu peito. E pela primeira vez em anos, eu me senti completamente segura. Naquela noite, enquanto jazíamos emaranhados nos braços um do outro, a lua cheia lançando luz prateada sobre a cama, eu tomei minha decisão. Não por medo ou desespero ou necessidade prática, mas pela certeza de que às vezes a vida oferece caminhos inesperados para a felicidade. 3 meses depois, Maia e eu nos mudamos permanentemente para a casa no penhasco. Dante manteve sua promessa, desinvestindo de seus negócios mais complicados, focando em empreendimentos legítimos. Houve ajustes, compromissos, conversas difíceis sobre o passado dele e nosso futuro. Mas também havia alegria, paixão e um senso de família que nenhum de nós tinha experimentado por muito tempo. Às vezes, em noites claras, nós 3 sentamos ao piano, Dante tocando, eu cantando, Maia assistindo com admiração de olhos arregalados. Nesses momentos, eu penso sobre o estranho caminho sinuoso que nos trouxe aqui. Como uma mãe solteira cantando em uma boate chamou a atenção de um chefe da máfia. E como aquele encontro casual mudou tudo. A vida não é um conto de fadas. Dante ainda carrega as sombras de seu passado. Eu ainda acordo às vezes de pesadelos de armazéns e tiroteios. Mas cada manhã eu abro meus olhos para encontrá-lo ao meu lado, sólido e real. Seu amor uma constante que eu nunca esperei, mas agora não consigo imaginar viver sem. E quando eu canto agora, não no Blue Note, mas em locais exclusivos onde Dante assiste orgulhosamente da plateia, minha voz carrega novas profundidades de emoção, de experiência, de felicidade conquistada a duras penas.
Porque agora eu sei que às vezes a escolha mais perigosa pode levar ao resultado mais bonito. E isso no final é um risco que